Alguém precisa falar para a gente nos dias de hoje que a tua parte espiritual não anda muito bem? Que você está com a parte espiritual em ruínas. Qual que é a parte espiritual em ruínas, bispo? Você não tem mais intimidade com Deus. Você não tem mais aquela mesma sede por Deus igual você tinha antes. Você não tem um alinhamento divino, um alinhamento com o céu. E muitas pessoas se encontram assim. Tem que alguém chegar nela e falar: ei, você não está vendo? A coisa não está boa na sua vida, não. Porque, diga comigo, é muito fácil se acostumar com uma vida ruim. É ou não é? Ó Deus de Israel, nós estamos aqui, Senhor, neste domingo para darmos a largada a este maravilhoso, poderoso, incrível propósito dos 52 dias. É uma frase, meu Pai, que tem tomado as nossas vidas. E eu creio que vai tomar a vida dela. Vai tomar cada área da vida dela. Vai levá-la, meu Deus, amanhã em seus depoimentos e testemunhos poder dizer: foi nos 52 dias que eu vivi a restauração completa da minha vida. Foi lá nesse propósito que todos os anos no segundo semestre nós abrimos, nós damos a largada, e é incrível, Pai, porque dentro de nós, Senhor, há uma expectativa alta, há uma confiança, há uma esperança, há uma certeza, Senhor, que nós vamos ver o que demorou mais de anos e anos, mais de, Senhor, 120 anos, nós vimos a Tua palavra, nós lemos na Tua palavra, que Neemias conseguiu finalizar em colocar aqueles muros de volta, aquelas pedras queimadas no seu devido lugar, aquela, meu Deus, vergonha, aquela humilhação, ela, meu Pai, terminou, ela acabou, porque se levantou um homem, se levantou uma muralha, se levantou uma pessoa movida por uma fé viva, que acreditou, e nós agradamos a Deus quando nós acreditamos. E é tudo que nós precisamos fazer. É acreditar que chegou a nossa vez. Chegou a minha oportunidade. E eu vou entregar, eu vou derramar, e eu vou buscar a Deus com clamores, orações, jejuns, em receber diariamente a palavra. E isso vai levar, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, para um patamar, para um nível espiritual que ela ainda não tinha vivido, Pai. Senhor, quantos de nós que ainda colhemos na nossa vida plantios, semeaduras que foram feitas nos 52 dias? Quantos de nós que através desse propósito, meu Deus, aprendendo com Neemias, aprendendo com um dos maiores líderes que a Tua palavra já deixou registrada, Senhor, Neemias foi um homem de coragem, um homem determinado, um homem, Senhor, temente ao Senhor, um homem que arriscou tudo, um homem que se sacrificou, um homem que perseverou, um homem, Pai, que ele enxergou a mais de 1.600 quilômetros de distância, que aquela cidade
que aquele lugar, ele seria, meu Pai, transformado, se nós dessemos ao Senhor a resposta certa. Deus de Israel, eu quero desde já, esse encarte que ela recebeu na entrada, quando ela entrou na igreja, ela recebeu o encarte do propósito dos 52 dias. Eu quero mais uma vez agora, eu quero consagrar o encarte dela. Eu quero consagrar o encarte que já está nas mãos dela. O encarte onde, se ela ainda não preencheu, ela vai preencher. Se ela não colocou o que ela quer que seja restaurado, ela vai colocar. E eu vou já com ela consagrar, Pai, porque eu sei, meu Pai, que os resultados que essas pessoas terão na vida delas, Senhor, será algo fora do comum, poderoso, incrível, glorioso, surpreendente, sobrenatural, que vai levá-la para um patamar, que vai levá-la para um nível, que vai levá-la a um resultado, que vai levá-la a viver, a tocar, a alcançar, a atingir o que ela jamais imaginou em toda a história da vida dela, Senhor. Então, meu Deus, consagra agora e ajuda ela a fazer esse propósito. Que ela tenha colocado no coração dela: eu vou fazer esse propósito. Eu vou perseverar nesses 52 dias. Porque eles vão passar de qualquer jeito. 52 dias, Senhor, vai passar para todo mundo. Mas como nós vamos usar esses 52 dias? É o que vai mudar, é o que vai definir, é o que vai transformar, é o que vai resolver, é o que vai levar a igreja, o teu povo, as nossas vidas, para um nível, para um patamar que ainda nós não experimentamos. E eu já declaro, Senhor, foi nos 52 dias que a vida dela mudou. Foi nos 52 dias que o casamento dela foi restaurado. Foi nos 52 dias que ela pagou todas as dívidas. Foi nos 52 dias que ela comprou a casa que ela queria, o carro que ela queria. Foi nos 52 dias que ela atingiu o que ela nunca imaginou que ela poderia atingir. Foi nos 52 dias que ela foi curada. Foi nos 52 dias que ela não tomou mais aqueles medicamentos. Foi nos 52 dias que portas gigantescas se abriram. Ó meu Pai, ela passou a prosperar como ela nunca imaginou em toda a vida dela. Foi nos 52 dias que ela entendeu a importância de se jogar no reino, de apoiar, de ser um voluntário, e hoje tem sido um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Eu creio e eu tomo posse, Deus. Eu já possuo desde já, porque nós temos, Senhor, desde a parte da manhã até agora, nós temos ouvido palavras e palavras. E o ponto alto dos 52 dias está relacionado àquele decreto, àquela declaração, àquela profecia que hoje vai nos acompanhar por estes 52 dias. Eu quero que você repita comigo em nome de Jesus. Diga: vai terminar tudo bem na minha vida. Diga: neste propósito. Diga: nestes 52 dias. Diga: eu estou entrando de uma maneira, mas eu vou finalizar ele. Mas eu vou terminar este ano muito bem. Diga: muito bem. Diga: vai ficar muito. Diga: minha vida vai ficar muito abençoada, transformada, restaurada, modificada. Eu declaro, como aquela mulher declarou, Senhor. Ela declarou, foi um ato de fé dela, porque ela tinha um filho morto. Ela estava diante de uma situação morta. Ela já estava diante de uma situação que não tinha, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas quando uma pessoa vive pela fé, ela aprendeu que a única maneira de agradar a Deus é crendo nesse Deus. Então ela pôde dizer:
vai tudo bem, vai ficar tudo bem, vai terminar muito bem. E é o que eu profetizo para esses 52 dias. Eu profetizo para a minha vida, eu profetizo para a vida dela. E que ela creia e que ela tome posse. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga comigo, eu creio. O Senhor tem reservado o melhor para o final. Diga, o melhor vinho. Diga, e eu declaro, vai tudo bem. Diga, vai terminar muito bem, em nome de Jesus. Você pode cumprimentar essa pessoa e dizer isso para ela? Vai terminar muito bem o seu propósito, os 52 dias. Você vai terminar com grandes vitórias e definições. Isso, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Diga comigo, foi nos 52 dias. De novo, é tempo de restauração. Eu creio que muitos de vocês pegaram o encarte agora há pouco e depois você vai ter a oportunidade de poder colocar tudo o que você deseja que seja restaurado na sua vida. Também acredito que você já, ou aqueles que estão em família, já devem ter conversado sobre isso, já devem ter pensado os horários que você escolheu para poder estar no templo, para fazer esse propósito dos 52 dias. E eu não sei se todo mundo ouviu a transmissão agora do encerramento. Quem que ouviu? A das 14 horas agora, quem que ouviu? Só 2, 3 pessoas. Amanhã, 7 horas da manhã, a bispa vai estar fazendo a reunião aqui na igreja às 7 horas da manhã. Aí alguém vai dizer, bispo, que é isso? Sim. O Espírito deu a ela uma palavra agora no encerramento, e ela já tinha... Ela não falou a palavra, mas ela disse para nós, os líderes, vamos juntos? Os céus estão abertos. Vamos repetir de novo? Os céus estão abertos para a minha vida. Você crê nisso? Os céus estão abertos. E quando a Bíblia fala que os céus estão abertos, na passagem de Malaquias, o Senhor garante que Ele iria derramar bênçãos infindáveis e sem medidas. Então, por que ela vai estar aqui amanhã às 7? Porque ela separou um azeite e ela entendeu de Deus. Quer dizer, ela recebeu uma direção de Deus. Que ela tem a missão, e nós que estamos aqui também fazemos parte dessa missão, estamos aqui juntos com ela, para ajudar toda a nossa igreja a sair, diga comigo, da escravidão. Tem muita gente vivendo uma vida escrava. Uma escravidão financeira, uma escravidão amanhã, como é voltado para a vida financeira, tem muita gente vivendo uma escravidão na empresa, no trabalho, de dívidas. Tem muita gente vivendo literalmente uma escravidão mental. Você vê que a mentalidade, por mais que ela está ouvindo a palavra,
não muda. Porque qual é o dia que nós entendemos que é o dia da salvação, é o dia da oportunidade da mudança, é o dia da nossa transformação? É o dia de hoje. Quando é que o seu coração ele tem que estar rasgado, preparado e aberto para receber a palavra de Deus e a promessa que Ele nos faz de mudança? Hoje, agora. Se você ouve uma palavra, se você recebe uma palavra, ela chega até você, e você não agarra essa promessa, você não se apropria, não toma posse, não possui, não esconde a palavra no fundo do teu coração, é lógico que você, saindo daqui e não aplicando ela na sua vida, o seu coração vai começar a endurecer. Quem que já mexeu com gesso? Quem que já lidou com gesso? Quem já mexeu com gesso? Já mexeu? Quando você prepara o gesso, quanto tempo ele fica mole ali para você usar ele? Hã? Gente, imagina você pegar o gesso, vamos comparar ele com o cimento, mas o gesso, aquela coisa, aquele pó branco que você compra lá, um pacote de 1 quilo, de mais na casa de construção, aí você vai lá, você põe água e prepara para usar. Ele é maravilhoso, quando ele está ali, naquela consistência para você usar, fechar um buraco, dar um acabamento, mas não dá 5 minutos. O que acontece com aquele gesso? Ele começa o quê? Lembra que o maná, ele era enviado para o povo de Israel diariamente? Então o Senhor fala que quando virava o dia, o que acontecia com aquele maná? Virava bicho, estragava. Você está entendendo o quanto é importante você viver o hoje? Aproveitar todas as oportunidades hoje. Fazer tudo que vier às tuas mãos hoje. Porque tem gente que ele tem uma tendência a procrastinar. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu faço. Depois eu decido. Só que o propósito dos 52 dias, ele é para agora. Ele é para esse tempo. Não é porque você veio aqui hoje pegar o encarte, tomar a ceia, receber a unção, eu já fiz a minha parte. Não. Isso aí é obrigação. Você precisa parar hoje e analisar, peraí, como é que eu vou seguir minha vida daqui para frente? Como que eu vou conduzir a minha vida daqui para frente? Porque a palavra que a bispa nos deu agora no encerramento, que está totalmente atrelada à unção que ela vai fazer amanhã. E que unção que a bispa vai fazer amanhã, bispo? Uma unção para levar o povo a prosperar e se livrar dessa escravidão que muitos estão vivendo. Que muita gente está vivendo. Então diga comigo, eu vou precisar de uma disciplina rigorosa. Diga comigo, eu vou precisar decidir hoje. Diga, passar por um alinhamento divino. Diga, com o céu. Você vai precisar. Você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que fazer os ajustes que são necessários aí. Porque
A palavra que o Senhor nos deu de Neemias, ela começa com um homem que ele era copeiro do rei. E é incrível, né? À medida que você estuda, você vai aprendendo cada vez mais. Dá para acreditar que o rei a quem Neemias servia, você encontra lá no livro de Esdras, ele impedindo a reconstrução do templo. E depois, quando Neemias pede para ele todo o material, a liberação para ir para Jerusalém e todo o material para a reconstrução, e o homem libera, e o homem dá o aval. Dá para imaginar alguém que, por um determinado momento, em um determinado tempo, ele é uma pedra de impedimento, de obstáculo, aonde ele não queria que o templo fosse reconstruído, a obra fosse realizada. Diga comigo, mais um homem. De novo, mais um homem. Ah, mas não era qualquer homem. Neemias não foi qualquer líder. Neemias, ele era um copeiro, ele era um conselheiro de Artaxerxes. Muitas vezes ele pedia opiniões ao Neemias. Ele experimentava, antes do rei comer qualquer coisa, ele comia, ele bebia para que o rei não morresse. Então ele tinha uma atitude muito generosa. Você vê que ele literalmente ele arriscava a vida dele por aquele rei. E quando o irmão dele traz a notícia que Jerusalém, o lugar mais alto, que é assim que nós deveríamos tratar a nossa vida espiritual, como a coisa mais importante, como a maior prioridade. O que eu vou cuidar hoje em primeiro lugar? Da minha vida espiritual. O que eu vou dar mais atenção à minha vida? A minha vida espiritual. O que eu não vou deixar que nada enfraqueça, se perca, se distraia, sofra um roubo? A minha parte espiritual. Mas o problema é que as pessoas, é o exemplo que eu dei do gesso, ela vem no culto, ela ouve que a parte espiritual é a mais importante, quando ela sai lá fora, ela já sai praticando, ela já sai aplicando. O que acontece com o coração dela? O coração dela começa a endurecer, começa a enrijecer. Aí ela vai ouvir de novo que, não, mas peraí, você está falando para mim de novo uma coisa que eu já ouvi, que o problema da minha vida é a minha parte espiritual. É que daquela primeira vez que você ouviu, você não levou a sério. E agora você está ouvindo de novo, você está achando que, eu estou ouvindo de novo essa mensagem. Não! É a mesma que você deveria ter dado crédito desde a primeira vez que você ouviu, mas não deu. Como que estava Jerusalém? Jerusalém estava devastado. Os muros caídos no chão. O Nabucodonosor, ele havia deixado lá as pessoas mais fracas, mais frágeis, as inofensivas, aquelas que iam dar conta de cuidar do mato, aquelas que iam dar conta de cuidar de coisas menores, pequenas, mas trabalhar pela reconstrução daquele lugar, aquele povo teria força espiritual,
emocional, mental, física. Não. Não. Naquela época, nós vamos ler já já, você vai ver no próprio capítulo 2 de Neemias, que haviam líderes lá. Havia pessoas que estavam lá, que elas eram responsáveis daquela época, mas pergunta se elas estavam fazendo alguma coisa por Jerusalém. Sabe quando uma pessoa... Eu estava ainda hoje... A gente atende muitas pessoas, eu particularmente, todo dia... Você está conversando com alguém, ajudando alguém, atendendo alguém, falando com alguém. E aí hoje, ainda falando com uma pessoa, a pessoa usou uma expressão lá, eu falei, você vê, a gente acabou de ouvir, agora, a gente ouviu no culto, às 9 horas. Neemias chega no povo e diz assim, vamos juntos? Vejam a situação de Jerusalém. Continua comigo, os seus muros estão em ruínas. Quando uma pessoa ela tem um problema na vida dela, alguém precisa falar para ela que ela tem um problema? Na sua visão, alguém precisa falar? Alguém precisa falar para você que você tem um problema? Eu estou preocupado. Está meio que um silêncio da morte aqui. Deixa eu chegar aqui mais perto. Alguém precisa falar para você que você está com... Você tem um problema? Não, fala a verdade. Agora você mudou o discurso porque eu cheguei mais perto aqui, estou perguntando de novo, ou você não tinha entendido a pergunta? Alguém precisa falar para a pessoa, ei, você não está vendo como é que está a tua vida espiritual? Você não está vendo como que está a tua situação nesse momento? Na época que eu andei numa vida bem cega, precisaram falar para mim. De chegar em mim e falar, você não viu que você é um crente derrotado? Você é um crente, mas fracassado. Você é um crente que você está aí se gabando aí por um tempo da tua vida, que você nasceu no berço evangélico, mas você é um crente que não conhece a Deus. Olha a tua situação, olha a vergonha, olha a humilhação, olha a tua condição. Será que alguém precisa falar para a gente nos dias de hoje? Que a tua parte espiritual não anda muito bem? Que você está com a parte espiritual em ruínas. Como que é a parte espiritual em ruínas, bispo? Você não tem mais intimidade com Deus. Você não tem mais aquela mesma sede por Deus igual você tinha antes. Você não tem um alinhamento divino, um alinhamento com o céu. E muitas pessoas se encontram assim. Tem que alguém chegar nela e falar, ei, você não está vendo? A coisa não está boa na sua vida, não. Porque, diga comigo, é muito fácil se acostumar com uma vida ruim. É ou não é? O menino não está aqui. O menino que deu testemunho, acho que domingo passado, ou retrasado, no Destinos, o que ele falou no Destinos? Que eles tinham, a família dele tinha se acostumado em viver com o que dentro de casa? Com barata. Com barata. Estou falando sério. Está lá, se você não assistiu Destinos, você não sabe o que você está perdendo. Ele se acostumou, eles se acostumaram com barata. E esse povo estava acostumado, já fazia anos, com aquela situação devastada, humilhante.
não havia proteção naquela cidade, o inimigo podia entrar. Sabe quando o diabo ele pode fazer, hoje eu vou tirar a paz dele, consegue tirar. Hoje eu vou tirar a alegria dele, consegue tirar. Hoje eu vou desequilibrar, hoje eu vou deixar ele, vai ficar tão nervoso, mas tão nervosa, que vai quebrar tudo, vai falar bobagem. Conseguiu. Por quê? Porque não tem um muro de proteção. Porque a vida dele não é cercada por um muro de fogo. Quando Neemias fica sabendo daquela devastação, mesmo ainda estando na presença do rei Artaxerxes, aquilo dentro dele foi como aconteceu com Davi. Não vou deixar do jeito que está. Ele chorou, ele lamentou, ele orou. Ele passou dias assim, bem abatido, Neemias. E ele foi buscar a direção de Deus. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar Jerusalém, eu não posso deixar aquele lugar da maneira que está. E ele usa uma frase no livro de Neemias, capítulo 2. Diga comigo, eu não havia falado para ninguém o que o meu Deus havia colocado aonde? No meu coração. O que é que eu deveria fazer por Jerusalém? Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos. O que Deus colocou no seu coração? O que Ele colocou no seu coração que você deve fazer pela sua vida? O que você deve fazer pela sua família? O que você deve fazer pelo seu financeiro, pelo seu espiritual? O que você deve fazer pela sua saúde? O que você deve fazer? O que Ele colocou no teu coração que talvez você não falou isso para ninguém? Só você e Deus é que tem conhecimento disso. Amém? O que Ele colocou aí? Talvez você nem colocou isso no papel ainda. Mas isso está lá. Eu quero uma família, mas eu quero uma família realizada, uma família abençoada de verdade. Não para ficar bonitinha na foto. Eu quero um financeiro, mas não aquele financeiro que uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Eu quero uma saúde, mas eu quero ter uma vida realmente, uma saúde, aonde eu não tenha mais que viver tomando essas medicações, viver, que coisa incrível, um trabalho que eles fazem nos hospitais. A mulher de dentro do hospital me manda mensagem ontem dizendo que oraram pela irmã lá no hospital, que estava já praticamente condenado o rim da irmã. E poderosamente, depois que eles foram lá orar, para a glória de Deus, nem cirurgia, nem nada vai precisar fazer, está completamente sarado, curado. Da pessoa que não é da nossa igreja mandar mensagem e ficar encantada, falar, puxa, eu preciso ir aí para agradecer. Por quê? Porque a oração da fé salvou o rim. O que é a oração de Neemias
tocou, moveu o coração do rei Artaxerxes. Primeiro, eu preciso que o rei me libere para ir até Jerusalém e restaurar e modificar, colocar as coisas em ordem lá. Segundo, eu preciso que ele me libere todo o material, todo o recurso. Diga comigo, tudo. De novo, tudo. Eu preciso que ele libere tudo que eu preciso para resolver lá, porque eu não tenho, eu sou um copeiro, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou mestre de obra, eu sou copeiro, eu sou conselheiro, eu não trabalho nessa área. Eu não tenho material de construção, eu não mexo com isso, mas eu vou precisar que Deus me capacite, me dê uma graça, me dê uma visão, me dê uma sabedoria, me dê uma capacidade, me dê a provisão que eu preciso. E não há de ver que ele orou. E a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga comigo, eu não posso mais aceitar dizer que eu estou orando e eu não vejo resultado nas minhas orações. Você vai aceitar isso daqui para frente? Não. Porque tem gente que fala que ora, mas não vê resultado das suas orações. E por que não vê? Porque não tem um alinhamento divino. Não tem um alinhamento com o céu. Vamos lá. Neemias 2. Cheguei a Jerusalém. E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Então, você está com o teu encarte aí? Você está com o teu encarte? Então diga comigo, o primeiro pedido que eu vou fazer nesses 52 dias, diga, é pela minha vida espiritual. Deus colocou o que no seu coração para fazer pela sua vida espiritual? O que Ele colocou no seu coração? O que Ele te pediu? Você já ouviu a voz dele? Ó, tem gente que nesses 52 dias, ele vai jejuar os 52 dias todinho. Ele vai separar 7 horas, pelo menos, de cada dia para jejuar. Ele vai separar. Tem gente que decidiu que vai acordar na madrugada. Eu conheci um rapaz que nos 52 dias que ele fez, ele apresentou a Deus uma oferta. Quem lembra do Salmo 112? Quem lembra? Que a bispo uma vez trouxe o Salmo 112, lembra? Ele apresentou uma oferta nos 52 dias de R$112 todos os dias. Ele até tirou de onde ele não podia tirar. Eu me lembro de gente que disse assim, eu lembro uma senhora, eu estava fazendo um tempo atrás o culto às 7, e ali do lado da porta, da segunda porta aqui preta que temos ali, ela levantar a mão e falar, bispo, preciso dar um testemunho. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo 52 dias direitinho. Eu estou aqui na igreja todos os dias. E um valor de, acho que na época, mais de R$25 mil, que estava retido esse valor. Assim, pelo que ela jogou baixo.
já deveria fazer em torno de quase 10 anos, acho que de 9 a 10 anos, que aquele dinheiro estava retido. Aí eu perguntei para ela, mas você já não tinha feito os 52 dias algumas vezes? Ela falou, eu fiz do meu jeito, eu não fiz direitinho. Eu fiz da maneira que eu quis fazer. Do jeito que eu cheguei em Deus, eu falei, ó, Senhor, eu vou fazer conforme eu posso. E ela falou que daquele ano ela entendeu que ela não podia fazer conforme ela podia, mas como Deus queria dela. Na metade dos 52 dias ela contou o testemunho. Aí vai falar, por quê? Porque ela deixou claro, eu decidi fazer direitinho. E a filha dela, que estava do lado dela, ela ainda testemunhou, eu não me lembro qual foi a questão de enfermidade, que ela também tinha sido curada. Eu estava ouvindo vários testemunhos de pessoas dizendo exatamente isso. Foi nos 52 dias que isso aqui aconteceu na minha vida. Aí você pergunta para ela, por quê? Como é que você fez? Qual foi o teu diferencial nos 52 dias? Aí ela conta, fiz o que eu nunca fiz. Eu levei a sério. Quem está na igreja, quem está aqui na igreja, já numa média aí mais ou menos de 1 ano a mais, quem está aqui na igreja mais ou menos assim? Quem pode dizer que pelo menos 1 ano, o primeiro ano que você já estava aqui na igreja, você já viu mudança na sua vida? Levanta a mão para mim. Hoje de manhã a bispa falava sobre isso. Ela dizia, fica aqui comigo 1 ano. Ouve a palavra comigo no programa Mudança de Vida direitinho todos os dias. Que é o que eu estou lendo aqui. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por quem? Por Jerusalém. E Jerusalém, diga comigo, é o lugar mais alto. Jerusalém é o lugar mais alto. Jerusalém representa a nossa parte espiritual, que é aonde as pessoas mais acabam tirando. Elas tiram. Aí eu tenho que voltar aqui. O que você colocou nesse propósito? Ou você vai colocar, porque Deus colocou no seu coração, eu quero crer nisso. Que você vai fazer nesses 52 dias. Você vai voltar a ler a Bíblia. Você vai estar amanhã mesmo. Amanhã já para alguns aí já é um desafio. A bispa vai fazer uma unção, um culto por pessoas que querem uma vida próspera e elas querem sair da escravidão. Ô bispo, 7 horas da manhã, então. Eu já ouvi agora há pouco. Um menino chegou em mim e falou, bispo, meu patrão me liberou. Estou liberado, já pedimos lá para ele, e amanhã cedo, às 7 horas, a gente já vai estar aqui no culto, pedir liberação nesse período, e depois a gente volta a trabalhar. Ué, é uma atitude ousada, é uma atitude de fé. Diga comigo, o que eu reconheço me abençoa. Vamos de novo, ó. O que eu reconheço me abençoa. Você reconhece que esse ministério, Deus ele levantou para abençoar a sua vida? Sim ou não? Então, mas o que você reconhece, o que você honra, é o que te abençoa. É o que abençoa você. Por que Neemias foi tão abençoado em Jerusalém? Por que ele teve o resultado que ninguém havia tido naquele lugar? Porque ele reconhecia quem era o grande Deus, o Deus grande e temível. Ele sabia quem era aquele Deus. Ele sabia o que ele podia fazer. E quando Deus ele quer abençoar uma pessoa,
ele coloca alguém no caminho dela. Mas quando o diabo também quer acabar com a pessoa, quer fazer uma bagunça na vida dela, ele bota também a dedo assim, ó, parece que é a dedo. Eu vou botar esse serzinho aqui no teu caminho para bagunçar com a tua vida. Deus colocou o ministério Mudança de Vida. Deus colocou essa liderança para ser um instrumento que vai chegar até você a restauração, a mudança, o milagre que você ainda não viveu na tua vida. Mas muita gente não valoriza, não reconhece, não honra, não agarra, não aproveita com a força da vida que deveria. E é onde vai perdendo oportunidades, vai perdendo bênçãos. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão. Diga comigo, fonte do dragão. E da porta do esterco. Exatamente, guarda isso, ó. Fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Você vê, a primeira coisa que ele quis fazer em Jerusalém foi examinar tudo. E engraçado que um dos primeiros lugares, e olha que ele foi de noite, hein? Tem gente que para fazer uma oração forte em casa à noite tem medo. Aí se apagar a luz então, nem se fala. O cara foi à noite, direto para a porta do dragão. Cadê aqui? Que eu pulei aqui. Aqui, ó. Ó. Pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. É engraçado, né? Sabe quando a pessoa, ela olha para a vida dela, ela fala assim, eu percebo que tem alguma coisa que não está normal. Nossa vida, você não percebe que tem alguma coisa que não está certa? As coisas não andam bem. O que será que pode estar acontecendo? Tem uma fonte do dragão. Quando a gente fala de dragão, hoje mesmo ainda a bispa dava esse exemplo do dragão que representa o diabo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Diga comigo, o diabo só pode atuar na minha vida pela minha legalidade. Por quem? Quem que acaba dando legalidade para o diabo? Para de colocar que alguém prejudicou a tua vida. Para de colocar que alguém que estraga com a tua vida. Para de colocar, você foca muito ainda o pai, ou foca muito a mãe, foca muito o fulano. Eu lembro da bispa contar uma vez que teve alguns problemas antes dela abrir a igreja, antes dela ministrar dentro do ministério. Ela era membro ainda da igreja que ela servia lá, que ela acompanhava, e de ter tipos de situações lá, e de ter troca, lembrei, de ter troca de pastor, de alguma coisa. E ela dizia que ela e a mãe dela, como ovelhinha de Jesus, aonde é que as criaturinhas estavam? No culto, na igreja, buscando a Deus, servindo. Sabe aquela pessoa que não olha para a direita, ela não olha para a esquerda, ela não está na igreja por causa de homem, ela está porque ela quer o Senhor. Ela quer a palavra. Ela está em busca disso. Mas não. Alguns ainda são legalistas. Alguns ainda vivem dando legalidade para o diabo.
E aí, de repente, você vê um foco. Chega ao ponto de ser até uma fonte. Meu Deus, pastor, uma fonte do dragão, o negócio está feio mesmo. A fonte do dragão. O que é isso aqui? Que foco é esse? Que situação é essa que tem aqui? Legalidade. Sentimentos e sentimentos. Permissão que foi dada. Porque o diabo, ele não pode ir contra a igreja do Senhor. Só que a pessoa, ao invés dela ser mais forte do que o homem forte, ela está deixando a situação ser mais forte do que ela. Porque você ser atacado, todo mundo está sujeito. Você ser invejado, todo mundo está sujeito. Outro dia a mulher virou para mim e falou que gastou mais de 100 mil reais nesses negócios aí de centro, aí de coisa. Você já pensou a pessoa ir lá e ter que pagar para fazer um negócio, gastar o que tem, o que não tem, para tentar resolver um problema na vida dela? E aí eu virei para ela e falei, minha senhora, me perdoe, mas a senhora foi enganada. Ela ficou assim, pasma. Você está falando para mim que eu fui enganada? Você foi enganada? Você está falando para mim que se eu tivesse vindo buscar Jesus, eu não tinha pagado R$1? Eu falei, sim. Exatamente. Que é o que eu vivo dizendo para muita gente. Diga comigo, eu já luto com a vitória. Eu não começo uma luta no seco, sabe aquela coisa assim, eu não tenho ao que me agarrar, ao que confiar, ao que esperar. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu, diga comigo, ele deixou, diga para a minha vida, diga uma condição. Diga qualquer luta, qualquer guerra, qualquer batalha que eu enfrentar, diga eu já luto com a vitória. Então eu já luto a partir desta vitória. Ó, que vitória? Jesus venceu a morte. Jesus derrotou o inferno. Jesus morreu naquela cruz e me concedeu o poder para vencer qualquer coisa. Então, a partir desta vitória. Então, desta vitória, eu vou ter o que agora? O que eu vou ter? Desta vitória de Jesus, o que eu vou ter agora na minha vida? Vitória. Eu vou ter vitória. Diga comigo, eu já luto com a vitória. Então, nessa guerra, nessa batalha que eu vou ter que enfrentar, encarar, o que eu vou ter? E se eu não estou tendo vitória? Aonde está o erro? Aonde está o problema? O problema é que eu parei de acreditar. Eu parei de crer. Eu estou olhando mais para as circunstâncias, eu estou olhando mais para o problema, talvez eu estou olhando para o governo, eu estou olhando para pessoas, eu estou olhando para o meu momento, eu estou deixando de olhar para Jesus. Eu estou deixando de olhar para o Senhor. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Diga comigo, Deus me chamou para estar no esterco. É isso? Tá certo isso? Deus me chamou para estar onde então? Alguém falou esterco e também repetiu comigo. Hein? Deus te chamou para onde? Para uma vida de vitórias, para estar por cabeça ou por cauda, por cima ou por baixo. Então, quando a gente está vendo que a nossa vida está indo para uma direção errada, você não briga não? Você não se levanta? Você não se revolta? Você, opa, deixa eu acordar aqui que eu devo estar dormindo. O que aconteceu aqui comigo? Não está certo.
tinha a porta do vale na direção da fonte do dragão, porta do esterco. Que situação que era aquela que estava em Israel? A pessoa está vendo que tem várias áreas da vida dela, que está cheia de portas, cheia de legalidade, está cheia de brecha, está cheia de oportunidade para o mal entrar. É isso para arrumar, é aquilo para arrumar, é aquilo para consertar, é aquilo para reparar, é aquilo para restaurar, é aquilo para arrumar, para ajustar. Opa, peraí, está errado isso aqui, vamos parar agora, vamos zerar e vamos fazer certo. Vamos fazer certo. 14, fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Diga comigo, havia judeus, sacerdotes, nobres, oficiais, diga, e outras pessoas. Mas olha aqui, ninguém estava fazendo nada por Jerusalém? Vamos colocar aqui tudo um grupo de crente. Cada um com uma função, cada um com um cargo. Cada um com um tipo de posição. Com um determinado título. O que adianta você falar? Você falar que você é crente, você é um cristão. Eu sou evangélico. O que adianta? Está cheio de gente aí que vem falando que é evangélico. É um escândalo, é uma vergonha. Eles não estavam fazendo nada por Jerusalém. Olha aqui no 17, então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Vocês estão conseguindo reconhecer, estão vendo o que está acontecendo nesse lugar? Vamos juntos? Jerusalém está em ruínas. Mais forte, igreja, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Vamos com mais força, mais uma vez? Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação. O que, igreja? Vamos mudar isso? Olha para quem está do teu lado e fala, vamos mudar a nossa vida? Fala para ele, você quer mudar de vida? Você quer a sua vida restaurada? Vamos começar a fazer alguma coisa por você. O que nós temos ouvido a bispa pregar direto? Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de algo que não vai acontecer da noite para o dia, mas você começa. Você começa a crescer. Então você dá o primeiro passo, que é o que agora vai acontecer nos 52 dias. Hoje é o primeiro passo. Você está dando o primeiro passo. Para você não começar mal a segunda-feira, para você não cair nessa segunda-feira, para você não ser engolido pela segunda-feira, porque alguns parecem que é meio que engolido pela segunda-feira, não sei o que acontece. Como que ele fica tão mal na segunda-feira? Como que ele fica tão desanimado na segunda-feira? Como que ele esquece de tudo que ele aprendeu no domingo? Então Deus colocou no coração da nossa líder, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui. Por quê? Porque vai ser mais um dia, vai ser mais uma reunião, depois ela vai voltar na sexta, aonde ela disse, eu sou o instrumento que Deus levantou para esse tempo. Para poder levar essa mensagem, para levar essa vida para esse povo. Então amanhã às 7 eu vou estar aqui, ela disse.
E você vai estar aqui amanhã, não vai? Agora você mudou tua agenda. Não? Mudou ou não mudou? Deixa eu ver. Quem vai estar aqui amanhã às 7? Até o final do culto, mais mãozinhas vão levantar. Você vai fazer uma força. Mas por que você não iria fazer? Eu não acredito que você não quer ter um resultado diferente na sua vida, nesse mês, nesse segundo semestre. Aí vai falar, por quê? O que mudaria? Tudo. Tudo. Aí você vai ter que me obrigar a mudar o sermão agora. Tudo. Porque, olha que coisa. A Bíblia fala de uma mulher chamada Sunamita. Você sabe o que é uma pessoa? Ela tem uma bênção que é para ela. Diga comigo, Deus tem uma bênção que ela é para mim. Para quem? Ela é para você. Mas por algum motivo ela está retida. Por algum motivo ela não chegou até você. Por algum motivo ela não se concretizou. É igual aquele vendedor que vende ou não vende, o cara compra ou não compra, assina ou não assina. O cara já viu o empreendimento, já viu, foi, gostou, é o sonho, agora vai, meu querido, pelo amor de Deus, assina isso aí logo para poder a gente dar entrada e seguir. Não assina o negócio não vai. O negócio parece que está amarrado, o negócio não concretiza. Sempre alguma coisa atrapalha, sempre alguma coisa acontece. Sempre, meu Deus, por que, Senhor? É aquele vendedor que está lá há anos lutando para vender. De repente, não, eu quero ser atendido por esse vendedor aqui. Aí o vendedor, nossa, agora eu vou vender. Agora eu vou assim, tratar ele aqui, vou dar café, água, bolacha, o que eu tiver, eu pego ele no colo, sabe? Eu pago um almoço para ele. E de repente a pessoa vira e fala, olha, vou esperar mais um pouco. Nossa, é um banho de água fria para aquele vendedor. Que é o que muita gente está vivendo. Quase. Não foi, não deu. Nossa. Então o que aconteceu com aquela mulher? Eu acredito que o Espírito Santo queria mudar a vida daquela mulher e liberar o que ela ainda não tinha vivido. E ele colocou um impulso dentro dela. Ela foi impulsionada. A Bíblia fala que ela insistiu com Eliseu, uma sunamita. Ele passava na porta da casa dela. E ela insistiu para que ele tomasse um lanche, se alimentasse, comesse ali. E o ato dela fazer aquilo pelo Eliseu, provavelmente ela deve ter conversado com ele, deve ter ouvido as histórias. Ali ela recebe um outro impulso do Espírito. Eu vou construir um cômodo para que Eliseu, quando ele passar pela minha casa, ele não precise mais entrar aqui dentro da minha casa. Agora eu deixo um cômodo preparado para ele, ele vai direto para aquele cômodo, lá ele vai descansar, lá ele vai repousar, lá ele vai, fazer o que ele precisar fazer. Quando ela tem aquela atitude, diga comigo, de investir, de novo, ela investiu. Diga, no ministério do homem de Deus. Ah, meu querido, está faltando gente com essa visão. Ela investiu. Quando ela investiu, ele chega. Ele sobe lá para aquele local que ela preparou. E ele ali dentro dele, dirigido por Deus, eu acredito, ele pensou, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para essa mulher. Ô Gezi, vai lá, pergunta para ela se ela quer que eu favoreça ela diante das autoridades, se eu faça alguma coisa por ela, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Sabe quando você tem um negócio dentro do teu coração, eu preciso abençoar essa pessoa.
Deus colocou algo no coração dele. Aí ele vai lá, pergunta para ela, fala, não, ela não quer nada. Mas eu quero saber o que ela não tem. Diga comigo, eu quero saber o que ela não tem. O Geazi volta e fala para ela, bom, eu percebo que ela não tem filho. O que você não tem na tua vida ainda? O que você não recebeu na sua vida ainda? O que não veio para a sua vida ainda? Porque aquela mulher, ela não podia gerar filhos. Provavelmente ainda ela tinha alguma esterilidade, alguma coisa não permitiu aquela mulher ter filhos. Então era uma bênção que estava retida na vida dela. Porque o coração certo ela tinha, a mentalidade certa ela tinha, a atitude certa ela tinha, mas ela não tinha ainda um filho. E foi quando ela fez de forma... Sabe quando uma pessoa ela faz, mas ela não está fazendo esperando em receber algo. Ela não está fazendo algo porque ela está ali naquela ganância ou naquela troca. Ó Deus, ó, estou fazendo aqui, estou esperando logo o Senhor me abençoar aqui, hein? Ó, Senhor, fui lá na igreja. Você sabe que tem gente que tem um hábito, né? Eu não sei porquê. É uma particularidade dela com Deus. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Né? Eu não gosto de ficar falando para os outros que eu dizimei, não gosto de ficar falando para os outros que eu ofertei, eu não gosto de ficar falando para os outros, ó, eu dei uma oferta hoje na igreja. Quem está entendendo? Eu não gosto disso. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal entre a pessoa e Deus. Eu não gosto de ficar falando para alguém, tá aqui, tá entendendo ou não? É minha com Deus. E tem gente que tem uma necessidade de ficar falando para os outros que fez isso, ou fez aquilo outro. Não, não tem necessidade disso. E sabe quando a pessoa faz e ela não está esperando receber nada daquilo? Ela recebeu um impulso de Deus, vai lá e abençoa o homem de Deus. Alivia a vida dele, investe no ministério dele, abençoa a vida dele, ajuda ele. Resumindo. Ele descobre que ela não tem um filho, ele manda chamar ela e fala para ela, ó, daqui a um tempo determinado você vai ter um filho. Não, meu senhor, assim, não precisa, assim, você está colocando uma coisa que eu vou ter, mas eu não estou te pedindo e mais, não precisa nem... Resumindo, passou o tempo, ela tinha um filho. Diga comigo, aquela atitude de reconhecer. Diga comigo, Eliseu, o homem de Deus. Diga comigo, o instrumento que Deus estava usando para abençoar a vida dela. Porque não tinha como aquele homem ir na casa dela e a vida dela ficar do mesmo jeito. Ela estava sendo abençoada. Ela estava vendo um resultado diferente. Não tem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela entrar lá naquele lugar, ela tocar naquele lugar, ela fazer algo e as coisas ficarem do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Tem gente que diz que é crente, mas já se acostumou e não tem diferença nenhuma do que está acontecendo aí fora. Para ele é normal. Se todo mundo está falando de crise, ele está falando de crise. Se todo mundo está falando de dificuldade, ele está falando de dificuldade. Resumindo, o que aconteceu com ela? Ela teve o filho. Passou um tempo. Todo mundo lembra da história que aconteceu com o menino dela? Quem lembra? Ele teve uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Quando ele estava com aquela dor de cabeça, e ela lutou com aquele menino, para onde que ela levou aquele menino? Para onde? Diga comigo, ela levou para o altar da promessa. Por quê? Porque aquele
cômodo que ela fez para o homem de Deus, ela reconhecia que ali havia um altar, ali havia a presença de Deus, ali era o lugar que ela tinha construído para que o homem de Deus, mas ali, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se apropria, ele faz uso daquilo, ali é onde habita agora a presença de Deus. A presença de Deus habita na sua casa? A presença de Deus habita na sua empresa? A presença de Deus habita lá no seu trabalho? Por causa de você, a presença de Deus habita? Ou não? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Oi, gente, vocês estão bem? Eu não estou ouvindo ninguém? É um ou outro que está mexendo a boquinha aí, o que foi? Rafaela, manda fazer um Todd lá daqueles bem forte lá. É Todd, não é Nescau não, tá? É um Todd. A bênção, a presença de Deus, ela está lá na sua casa? Está no seu trabalho? Está na sua empresa? Está ou não está? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que estar. Se você é um homem que está sendo temente a Deus, guiado por Deus, uma mulher que está sendo temente a Deus, guiada por Deus, tem que estar. Ela luta com aquele menino. Coloca para mim esse versículo. Quando ela vai buscar ajuda no pai, no Eliseu, no homem de Deus, e ele, dentro dessa passagem, deixa eu pegar aqui, não tinha nem reservado para fazer essa leitura. Vocês estão com ela aí? Que a minha não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Não? Lá em 2 Reis, capítulo... Cadê aqui? Capítulo 4, versículo 23. Ele perguntou, porque ela foi buscar ajuda no Eliseu, e o marido dela falou, por que você está indo buscar ajuda nele? Não é lua nova, nem sábado. Diga comigo, ela respondeu, não se preocupe. Na versão Almeida, diga comigo, ela disse, tudo vai bem. De novo, tudo vai bem. Mais forte, diga, tudo vai bem. Mais forte, diga, tudo vai bem. Estava tudo bem? Como que estava o filho dela? Como que alguém consegue ter essa coragem, essa ousadia? De olhar para uma situação acabada, morta, perdida, terminada, humanamente falando, agora isso aqui virou uma tragédia, isso aqui virou um pesadelo, isso aqui é uma coisa que vai marcar a minha vida. Eu tive um filho que Deus me deu e agora eu perco esse menino. Não, para ela não. Para a fé dela não. Porque ela conhecia não. Porque ela sabia muito bem que quem colocou no coração dela para ela investir na vida do homem de Deus foi Deus. Por mais que ela usou a expressão para ele que ela não queria, né, que ele fizesse nada por ela não estava fazendo uma barganha ali. Eu não estou fazendo isso aqui pelo Senhor, para o Senhor fazer alguma coisa. Mas, meu querido, desde quando você deixa as coisas do Senhor melhor, você investe no reino de Deus, você financia a obra de salvação de almas, você favorece e a tua vida fica do mesmo jeito? Desde quando? Aquele investimento, se ela tinha um problema de esterilidade, ela foi curada? Se ela tinha uma bênção retida, que é o que eu acredito, ela foi liberada? Se ela não tinha um filho, ela passou a ter aquilo que ela ainda não tinha na vida dela. Olha aqui para mim, por favor. O que você não tem na sua vida que você gostaria de ter? O que você gostaria de viver que você não está vivendo ainda?
O que você gostaria que Deus destravasse, liberasse para você, que ainda não chegou até a sua vida? O quê? No caso dela, ela não fez nenhum barulho, nenhum movimento para alguém ficar sabendo que ela queria ter um filho. Lá no fundo, ela queria sim ser mãe. Talvez você tenha uma coisa lá no fundo que ninguém sabe, mas você quer viver isso. Você quer alcançar. Mas como são tantas situações, dificuldades, problemas, desafios, talvez o recurso, alguns olham para o recurso, eu ganho pouco, bispo, o que eu ganho não dá, não é suficiente, não é possível. Por isso que amanhã às 7h, a bispa vai estar aqui. Ela estava comentando outro dia, quem já puxou isso na internet sabe o que eu vou falar. De aparecer uma pesquisa de gente dominada por tantos problemas na vida financeira. Acho que havia uma pesquisa de milhões de pessoas. Milhões, se eu não me falha a memória, acho que na casa de 71 milhões de pessoas, que de um tempo para cá houve um aumento exuberante de gente que não tem conseguido honrar com seus compromissos, que não tem conseguido manter. Pessoas que o que está acontecendo hoje no país está afetando a vida dela. O que está acontecendo lá fora, de alguma maneira, está interferindo, está afetando, está atingindo ela. E por quê? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você tem plantado mais no âmbito natural ou mais no âmbito espiritual? Você pode dizer que você tem plantado mais no âmbito, no terreno natural ou mais no terreno espiritual? Você pode dizer hoje que Jerusalém da sua vida espiritual está em ruínas ou está com seus muros erguidos, reconstruídos? Porque quando eles decidiram fazer essa reconstrução, aqui mesmo no capítulo 2, eu não terminei a leitura, e por causa da hora, do tempo, não vai ser possível fazer toda, mas aqui mesmo, você pode ler depois Neemias, que é um livro bem curtinho, você vai ver que Sanbalate, Tobias e Gesem, que eram tudo inimigos do povo de Deus, gente estrangeira, gente que não era, eles não tinham parte nenhuma naquela cidade, eles não tinham direito nenhum, eles não pertenciam àquele lugar, eles não eram judeus. Mas por que eles estavam naquele meio? O que eles estavam fazendo naquele lugar? Porque é aquele tipo de gente que aparece, às vezes no caminho da gente, para sugar nossa energia, para sugar nossas forças. Às vezes é aquela pessoa com quem você lida com ela todo dia, trabalha com ela, está lá no dia a dia, e ela tem inveja de você, e ela quer ver tua queda, ela quer ver você perder seu trabalho, ela quer ver você baixar as portas da empresa, ela quer ver tua destruição, ela quer ver tua derrota. É aquela pessoa que está, o teu nome não sai da boca dela. É direta ela falando de você, é direta alguma coisa chegando ao teu respeito, do que ela falou, do que ela colocou, do que ela não gostou, do que ela não concordou, do que, na verdade, no fundo, tudo isso só tem um ponto. É o diabo usando esses instrumentos para roubar, matar e destruir. Eu não estou bem com o que andam falando de mim. Não estou muito legal. Inventaram umas mentiras. Ela mesma está respondendo, inventaram o quê? O que eu falei? Inventaram umas mentiras. Então, mas se é mentira, por que você está mal? Se não é verdade, por que você está abatido? Por que você está desse jeito?
Para eu terminar na sunamita, quando ela foi buscar ajuda no Eliseu, o menino voltou à vida ou não voltou? Ela perdeu o menino ou ela conseguiu o menino de volta? Estava perdido a situação dela ou ela viveu uma grande experiência, um grande milagre em Deus? E o que nós vamos viver nos 52 dias? Como que vão terminar as coisas? Muito bem, diga, vai terminar muito bem. Nessa fé não, tá? De novo, vai terminar muito bem. Você acredita que vai terminar muito bem? Você acredita, segura teu encarte do propósito, você acredita que vai terminar muito bem o que você vai colocar nesse encarte? Você vai ver Deus liberando, Deus destravando, Deus restaurando, Deus te honrando, Deus te favorecendo. Vai terminar muito bem? Vai ou não vai? Mas aí, para terminar aqui, tem um tal de Sambalate, Tobias e Gesem que diz que não vai te deixar. Ele vai tentar estragar a sua festa. Ele já está dizendo, ó, esse aí vai começar e daqui a pouco vai parar. Você vai parar? Eu não estou sentindo. Gente, o que está acontecendo aqui, Tadeu? Eu vou botar eles em pé aqui, você ora por eles, tá? Para mim, por favor. Já põe a mão aqui. Vou perguntar de novo. Sambalate, Tobias e Gesem diz que você vai parar. Você vai parar? Sambalate, Tobias e Gesem está doidinho. Ele disse que os judeus eram frágeis judeus. Você é um frágil na vida? Você é um fraco na vida? É um covarde na vida? Lá vai o covarde, é assim que as pessoas falam. Lá vai o fracote, lá o fraco. É isso que as pessoas falam. Esse aí é o que começa e para. É essa a imagem que as pessoas têm de você? Esse daí não dá conta de nada, é essa a imagem? Esse aí fala que é crente, mas é essa a imagem? O que andam falando de você então? Qual que é o comentário? Ou o capeta olha e fala assim, ixi, esse daí é difícil de lutar, hein? Esse aí é difícil de derrubar, hein? Ixi, esse aqui é aroeira, esse aqui é uma muralha. Diga, eu sou uma muralha. Tá vendo? Será que eu sou um páreo duro pro capeta? Quantas vezes o diabo já tentou fazer você parar e não conseguiu? Quantas vezes o diabo tentou fazer você desistir e você não parou? Você não desistiu? Quantas vezes o diabo usou alguém da tua casa, usou seu casamento, usou seu financeiro, usou um filho, usou um pai, usou um problema financeiro, usou alguém, usou alguma situação. Agora eu pego ele e não conseguiu pegar. É assim mesmo? Na cabeça desse tipo de gente, ou melhor, na cabeça do diabo, na vida de alguns, ele olha e fala assim, ixi, ele nunca fez o propósito até o fim. Ele nunca levou a sério. Ele nunca foi determinado e comprometido. Ele nunca acreditou. Ele sempre tem uma desculpa. E aí eles zombam. Cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Que fé é essa que você fala que você tem? Coloca para mim o 19. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, tudo estrangeiro. Não tinha um judeu aqui. Não tinha ninguém que fazia parte disso aqui. Não tinha um direito legal. Souberam disso. Vamos juntos. Zombaram de nós. Desprezaram-nos. Quantos que são zombados pela família? São desprezados. As pessoas fazem piada, fazem chacota. Fala o que quer. Fala como quer. Trata como quer. Da maneira que quer. E se acha às vezes no direito de botar a colher.
de dar opinião e falar, não, mas qual que é o problema de eu falar? Se você se colocou na mão desse tipo de pessoa, é lógico que ela vai ter liberdade para falar. Se você se coloca na mão desse tipo de pessoa, se você se coloca como refém, depende mais de pessoas, mais de parente do que da palavra de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Louvado seja Deus por isso. Desde o dia que eu me entreguei a Jesus e que eu decidi realmente levar minha vida com o Senhor a sério, eu nunca precisei de família resolver meus problemas, não. O único lugar que eu busquei ajuda foi na casa do Senhor. Porque eu sei, a época que nós vivíamos, antes dessa mudança, a vergonha que era, a desgraça que era. Você está na mão de alguém, você se colocar na mão de alguém, você depender de alguém, você não tem que depender de alguém, você tem que depender de Deus, da sua fé em Deus. E isso tem que ser um motivo na sua vida de orgulho. Não de, ai, bicho, é que eu não tenho o que fazer. Então está na hora de você aprender, saber o que fazer. Está na hora de você aprender a viver pela fé, a lutar pela fé. Olha o exemplo dessa mulher. O filho estava morto, o menino já não ia mais, já era o momento de preparar o caixão, enterrar, velar. Acabou, terminou, não tem o que fazer. Ela está lutando com uma situação que estava morta. A gente está lendo aqui, não dá mais tempo, mas o que a gente vê Neemias? Lutando com uma situação que estava numa desgraça, numa vergonha por 120 anos. E quando é que ele parou? Quando tudo estava restaurado. Ele não comia direito, ele comia quando ele precisava comer. Ele mal tomava um banho, mal trocava de roupa, às vezes nem trocava de roupa. Ele viveu esticado por 52 dias, fora o tempo que ele lutou depois para governar, para apoiar, para ajudar. Ele conseguiu, ainda com a ajuda de Esdras, trazer de volta para Jerusalém, diga comigo, um avivamento. O povo voltou a entender a palavra, a ouvir a palavra, ler a palavra. O povo voltou a adorar a Deus, ter prazer em buscar a Deus. Tem gente que perdeu o prazer de estar na igreja, perdeu o prazer de adorar, perdeu o prazer de buscar, perdeu, sabe aquela coisa? Alguma coisa aconteceu na vida dela que foi mais forte do que o compromisso que ela tinha com a vida espiritual dela. Não, acabou. Agora não, nós vamos restaurar tudo. Restaurou o culto, restaurou a leitura da palavra, restaurou a adoração, restaurou a parte mais importante, a vida espiritual daquele povo que estava no chão igual aquelas pedras queimadas. Chega, gente. Os 52 dias, ele é para levar a tua vida espiritual para um outro nível. Porque quando algo está muito mal aqui fora, é porque a tua vida espiritual está muito mal. Não venha falar para mim que você conhece a Deus se as coisas estão ruins aqui fora. Não venha falar para mim que você conhece a Deus de verdade se as coisas estão no pé, estão em ruínas aqui. O que está aqui fora é resultado, é reflexo do que está aqui dentro. E você acha que parente, familiar, as pessoas que te conhecem não vivem perguntando e falando, mas ele vai tanto lá na igreja, agora deu de ir nesses tal de 52 dias, aí agora, por que não muda? Porque enquanto não mudar aqui e aqui, não vai mudar aqui. Enquanto você não deixar entrar, já começa por aí. Será que realmente é uma força maior que não te deixa estar aqui amanhã às 7 horas da manhã? Ou será que é uma preguiça? Ou será que é aquela coisa, bispo, fazer todo um sacrifício de vir para a igreja, e depois sair para a igreja, e depois ir para o trabalho. Está vendo? Você está vendo como é que você enxerga às vezes as coisas de forma natural?
Você está enxergando distância, você está enxergando tempo, você está enxergando talvez o combustível, o valor, você está enxergando uma série de coisas. Você não está conseguindo só ter uma única visão espiritual da coisa. Espiritual. Quando eles iam para Jerusalém, Jerusalém não era vizinho. A casa da maioria deles não era vizinho da casa deles. Não era igual aqui no bairro da Moca. Moro aqui no prédio daqui de cima, eu caio aqui e já estou aqui na igreja. Não. Às vezes eles tinham que andar, igual hoje eu vi gente de outros estados, de outras cidades vindo para a igreja no culto hoje, fazendo sacrifícios vários. Esse povo, para ir para Jerusalém, para adorar a Deus, para oferecer o seu melhor. Muitas vezes naquela época não tinha carro, não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha nada disso não. Tinha que ter um bom animal, e quem não tinha um animal tinha que ir de a pé. Tinha que rasgar aquele deserto seco, aquele deserto quente, para ir para Jerusalém, para o lugar alto, a cidade do grande rei, para adorar o Senhor. Eles iam com o maior prazer. Mas nos dias de hoje, as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer isso. Mas às vezes elas não reconhecem. Elas não enxergam. Elas não acreditam que isso pode mudar. Tá bom, se o que você está fazendo funciona... Olha aqui para mim, para eu terminar então. Se o que você está fazendo realmente é a coisa mais certa da tua vida, do jeito que você está vivendo, por que você já não explodiu então? Por que você já não está arrebentando? Por que você já não está indo para um nível assim que a gente nunca ouviu falar? Se do jeito que você está vivendo funciona bem. Para provar para você que a gente não está aqui para viver do nosso jeito, nós estamos aqui para viver de acordo com a palavra. É da maneira que Deus quer, não da minha maneira. É de acordo com a verdade dele, não é a minha verdade. Porque Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam. Tem um cara de Campinas que ele me procurou hoje. Ele virou para mim e falou: bispo, eu estava com uma dívida mais de 10 mil reais no banco. E eu juro assim, ó. E não há de ver que eu estou seguindo exatamente tudo que esse ministério ele tem falado. Eu entrei no propósito com vocês na segunda-feira com o bispo Fernando. Na quarta-feira minha dívida estava paga. Como que Deus criou? Deus mandou, Deus enviou. Ele falou: bispo, eu preciso vir aqui para te contar esse testemunho. Por quê? Porque vocês estão sempre acordando na madrugada. Vocês estão sempre orando pela gente, sempre jejuando, sempre buscando a Deus. E eu não tinha como pagar. E mais, eu não só consegui pagar essa dívida, como agora financeiramente o meu salário, aonde eu trabalho, vai para um outro nível. Mas eu sei que isso é resultado do que nós estamos vivendo aqui. É oração, é clamor na madrugada, é perseverar, é se chegar mais próximo do Senhor. Quando é que a vida dessa mulher foi abençoadíssima com o filho? Quando ela investiu na coisa mais importante, que é no reino de Deus. Amém? Então fique em pé, por favor. Pega teu encarte do propósito dos 52 dias. Coloca ele no teu coração. Fecha seus olhos agora, por um momento. Em nome de Jesus. Sabe, os muros ficaram em ruínas por 120 anos, não é porque aquilo não tinha como ser restaurado. Não é porque aquilo era impossível de ser mudado. É porque ninguém tinha
ido até aquele lugar como Neemias foi. Ele foi à base de oração, ele foi à base de consagração, de jejum, ele foi à base de dependência de Deus, do Senhor. Ei, para de fazer do seu jeito. Os 52 dias vai passar para todo mundo. Os 52 dias vai terminar no final de agosto. Nós vamos ter jejuns toda sexta-feira dos 52 dias, das 3 da tarde até o término do culto com a bispa às 19h30. E eu espero que você esteja aqui na sexta-feira para fazer esse jejum. O mínimo que eu gostaria de te pedir, por favor, faça o jejum dos 52 dias pela tua vida. Semana passada, já fazem 2 semanas, que nós estamos orando e jejuando todos os dias. Por quê? Porque nós entendemos que se nós queremos uma fluidez maior, se nós queremos que o Senhor derrame dos céus, porque os céus estão abertos para nós. E se eu quero que o Senhor derrame o que Ele tem reservado e preparado para nós, não é fazendo o que a gente está acostumado a fazer, não é fazendo a coisa mais fácil, é fazendo o que Deus espera de nós. Então, com a mão no teu coração, o que Deus colocou no teu coração? O que Ele colocou no seu coração? Que Ele quer realizar na tua vida, que Ele quer mudar na sua vida, que Ele quer restaurar a sua vida. Ei, eu sei que às vezes você ouve algumas coisas aqui, você não gosta. Eu sei que às vezes você ouve algumas coisas, você discorda. Às vezes você não concorda. É meio que, não é bem assim. O Senhor não está na minha pele. O Senhor não sabe o que me acontece no dia a dia. Mas uma coisa eu sei. A maioria não está feliz com os resultados, não está feliz com o que está acontecendo, não está feliz com a mesma vida, não está satisfeito, não está vivendo o melhor tempo da vida. E por quê? Porque está faltando um alinhamento com os céus, está faltando um alinhamento com a palavra. Enquanto você não fizer um alinhamento espiritual, você não vai ver mudanças. Hoje ainda o Senhor dava, bispo, a palavra de Edom, que fala de Esaú, a nação amargurada. Quantas pessoas têm sido roubadas por causa de amargura? Quantas pessoas têm sido saqueadas? Literalmente o diabo tem passado a mão, o diabo tem roubado ela, porque qualquer coisa ela ofende, qualquer coisa ela entristece, qualquer coisa ela para, qualquer coisa ela diz, eu vou sair da igreja. Igual uma virou para mim e falou, eu não preciso de batismo, eu não preciso de santa ceia, eu não preciso estar numa igreja para poder ter comunhão com Deus. Mas peraí. Esse anel que está aqui no meu dedo aqui, se um ladrão tentar roubar ele, aqui ó, ele pode até levar, mas os meus dedos não, porque ele está ligado ao corpo. Diga comigo, nós estamos aqui para estarmos ligados ao corpo de quem? Você está ligado ao corpo de Cristo? Se você está ligado ao corpo de Cristo, e como que eu faço, bispo, isso para me ligar ao corpo de Cristo? É simples, filho. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você sela esse compromisso com Jesus descendo as águas do batismo, que eu creio que todos aqui são batizados nas águas. E automaticamente, através do lugar onde você está se alimentando espiritualmente, você se liga ao corpo de Cristo. Então, se eu estou ligado ao corpo de Cristo, o mal pode até querer tentar tirar alguma coisa da minha vida, mas me tirar de Cristo ele não pode. Matar a minha fé ele não pode. Ele não pode. Mas o que está acontecendo com muita gente nos dias de hoje? As pessoas elas acham que elas não têm que estar ligadas ao corpo de Cristo.
Então para que morrer na cruz do Calvário? Para que fazer tudo o que Ele fez? Para eu não seguir Jesus, para eu não estar ligado a Ele, através do seu corpo, dito por Ele: aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, esse está fazendo parte com o meu corpo, e esse terá vida eterna. Mas como uma pessoa vai ter vida eterna, morar no céu, se ela quer viver essa vida desligada do corpo? Ela quer estar desligada de Cristo, ela quer viver ao modo dela, não tem jeito. Não tem jeito. Eu preciso estar ligado ao corpo. E se eu não estou ligado ao corpo, é por isso que o que está acontecendo aí fora me afeta. É por isso que o que está acontecendo aí fora me desanima, me abate. Porque quando uma pessoa ela está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas já passaram. Diga comigo: e ela está vivendo em novidade de vida. Diga comigo: em novidade de vida. Diga: eu vou viver coisas novas hoje. Diga: eu vou viver coisas novas nos 52 dias. Porque ela está em quem? Ela está em quem? Ela está em Cristo. Por isso que há uma expectativa do nosso ministério, há uma expectativa em nós, que nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, vai ser o melhor 52 dias da nossa vida, a nossa vida será restaurada, transformada, abençoada, porque quando nós lutamos, nós partimos do ponto da vitória, já lutamos com a vitória, já lutamos com a vitória. Diga comigo: eu já luto com a vitória. Eu já tenho vitória. Eu já sei que eu vou ter vitória. A Bíblia diz: somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas se tem alguma coisa na sua vida que está impedindo você de ter essas vitórias, então você está no lugar certo para fazer a coisa certa. Para dizer a Deus: Senhor, então chega, a partir de hoje acabou, eu quero que você levante aos céus o teu encarte, e você vai falar para Ele: Senhor, eu chego de derrota, chega de fracasso, chega de vergonha, chega de humilhação, chega, sabe, Senhor, eu não quero mais, eu não quero essa vida mais, eu não quero esses resultados mais, eu estou me enganando, a verdade é que eu estou me enganando, porque do jeito que eu estou vivendo, da maneira que eu estou vivendo, da maneira que as coisas estão, meu Pai, eu não estou vendo resultados, eu não estou vendo mudanças, eu não estou tendo avanço, e a partir de hoje, eu quero uma restauração na minha vida, a começar pela minha vida espiritual. Eu não quero a minha vida espiritual do mesmo jeito, eu não quero o meu coração do mesmo jeito, eu não quero a minha mente do mesmo jeito, eu quero a minha vida mudada, Senhor. Eu quero a minha vida transformada, Pai. Eu não quero mais ficar aqui carregando amargura. Eu não quero ficar aqui mais carregando sentimentos miseráveis. Eu não quero estar aqui, Senhor, carregando mais aquilo que tem acompanhado a minha vida. Eu declaro hoje: a minha vida será restaurada, a minha vida será transformada, a minha vida, ela não será mais a mesma a partir de hoje. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, restaura a vida do teu povo agora, restaura a vida do teu povo agora, restaura a paz, restaura a confiança, restaura a esperança, restaura as forças, restaura o ânimo, restaura a alegria, restaura, meu Pai, a vida espiritual dela, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura aquilo que talvez nessa jornada ela vem perdendo prazer nas coisas espirituais, ela vem perdendo sonhos, ela vem perdendo, meu Pai, meu Deus, a vida que ela tinha com o Senhor antes, ela não tem tido mais. Chega, Senhor. Os muros estavam em ruínas, os muros estavam daquele jeito, porque ninguém, Senhor, ninguém havia ainda dado a devida importância àquela mudança.
Ninguém tinha enxergado, Pai. Ninguém ainda tinha se levantado para mudar aquela situação. Mas você vai dizer para Deus: Senhor, é verdade, eu não peguei para valer, eu não levei a sério, eu não estava empenhado até então. Eu não venho aqui hoje na igreja porque eu estou dentro de uma campanha e vou entrar nessa. Eu venho dentro de uma campanha, lutando, clamando, agindo a minha fé, pagando os preços para o Senhor mudar a minha história. Eu não tenho mais buscado o Senhor como antes. Eu não tenho me dedicado como antes. Eu não tenho me empenhado como antes. Mas a partir de agora eu vou me levantar, eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou me jogar, eu vou me lançar, eu vou me atirar, eu vou voltar a fazer o que eu não estava fazendo. Eu vou pegar esse tempo como um período sabático, como um tempo, meu Pai, aonde eu vou me reestruturar, eu vou me fortalecer, eu vou me renovar, eu vou me levantar, eu vou me levantar, Senhor, e eu vou voltar para o lugar mais alto, e eu vou restaurar a parte mais importante, que é a minha comunhão com o Senhor, que é a minha intimidade, que é o meu relacionamento, que é a vida que eu tenho que ter contigo, Senhor. Eu consagro o teu encarte do propósito. Eu consagro o teu encarte do propósito dos 52 dias. E eu declaro que a tua empresa será reconstruída. Eu declaro a tua vida familiar será restaurada. Eu declaro que você será curado nesses 52 dias. Eu declaro que portas gigantescas vão se abrir. Eu declaro que mudanças que você ainda não viveu, você vai viver. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que estava em ruínas, não vai ficar em ruínas. Eu quero que você, com a mão no coração, qual é o compromisso que você assumiu com Deus? Qual é o compromisso que você está fazendo com Deus? Você acha que não há necessidade de fazer nenhum compromisso com o Senhor? Ou você entende, não, eu preciso. Outras vezes eu não fiz, outras vezes eu não levei a sério, outras vezes eu não me empenhei como eu deveria, outras vezes eu não acreditei, eu não me joguei como eu devia ter me jogado, acreditado. Fala para Deus: eu não vou perder mais tempo a partir de hoje, eu não vou perder mais a minha vida. Eu não tenho mais tempo para brincar, eu não tenho mais tempo para poder fazer experiência com a minha vida. Eu sei que o tempo passa e ele não volta. E amanhã, quando eu olhar e ver a semeadura que eu fiz, eu ver o empenho que eu tive, a entrega, eu vou poder ver os resultados, as colheitas, as vitórias. E eu vou poder dizer: foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Eu não vou ficar do mesmo jeito a partir de hoje. Qual é o compromisso que você está assumindo com Deus? Que a partir de hoje você vai fazer o quê? A partir de hoje você vai jejuar todos os dias? A partir de hoje você não vai perder um culto, você não vai perder uma reunião, seja 7, 9, 15, 19, 30 horas. Ou talvez você vai vir aqui: bispo, eu vou fazer um propósito de estar em 2 reuniões. Tem gente que está de férias e pode usar esse tempo de férias para se aproximar ainda mais de Deus. Mas saiba de uma coisa: tem gente que ele é capaz de fazer todo tipo de sacrifício. Tem gente que para ir ver o seu time do futebol, o time do coração, ele faz sacrifícios. Tem gente que para fazer a viagem que ele sonha, que ele gosta, ele vendeu o que ele tinha que vender, ele arrumou dinheiro, ele pegou emprestado, ele fez da onde ele nem imaginou que ele poderia fazer. Mas quando é para ela investir na vida espiritual dela, para ela se aproximar de Deus, para ela viver aquilo que ainda ela não viveu, de mudanças, você vê que é uma resistência, você vê que é uma amargura, você vê que há uma guerra. Mas saiba de uma coisa: esses 52 dias, ele vai passar que a gente não vai nem ver. Escuta o que eu estou te falando. E muitas vezes
As pessoas, quando elas entram aqui e elas tiveram oportunidades e elas não aproveitaram. Eu não sei quantas vezes nós já atendemos pessoas assim. De virar e dizer, eu sabia, Deus estava falando comigo, meu coração estava queimando. Eu sabia que eu devia me empenhar mais. Eu sabia que eu devia me comprometer. Eu sabia, mas eu ouvi o engano. Eu ouvi uma mentira. Eu ouvi o que não devia ter ouvido. Eu achei que era bobagem, eu achei que era da minha cabeça, eu achei que vocês estavam exagerando, eu achei que não precisava de tudo isso. Ó Espírito Santo, Senhor, eu consagro o encarte dela. Nós vamos agora tocar no teu corpo e no teu sangue. Nós vamos participar da mesa, porque nós estamos ligados ao teu corpo. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E eu quero declarar em nome de Jesus, que a partir de agora, Senhor, que a partir desta noite, que a partir desta reunião, eu não sei o que ela assumiu com o Senhor, eu não sei o que ela decidiu. Eu sei que amanhã, 7 horas, o Senhor colocou no coração da bispa, ei, Deus quer tirar você dessa escravidão. Deus quer tirar você dessa situação. Deus quer tirar você desse problema. Talvez você tenha uma mente dividida. Talvez você ainda é uma pessoa que não está tendo sabedoria, não está tendo visão, não está tendo entendimento, não está sabendo lidar, não está sabendo agir, não está sabendo como viver, como conduzir. Mas a partir de agora, o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar uma sabedoria, Ele vai te dar uma visão, Ele vai te dar um entendimento, Ele vai te erguer, Ele vai te honrar, porque a palavra garante que quando nós meditamos e nos enchemos do Senhor, tudo que nós fizermos vai dar certo, tudo que nós realizarmos vai prosperar, vai fluir em nome de Jesus. E é o que eu declaro na vida dela. Diga comigo a partir de hoje, eu declaro, diga, tudo na minha vida vai dar certo, diga, vai fluir, diga, vai avançar, vai desenvolver, diga, vai crescer. Diga em nome de Jesus. Diga em meio ao caos. Diga em meio ao caos. Diga em meio à morte. Diga, aquela mulher, ela declarou, vai tudo bem. Diga, vai terminar tudo bem. Diga, e eu declaro a mesma coisa na minha vida. Com a mão no coração, fala para Deus, como é que vai terminar? Na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua saúde, na sua vida sentimental. Eu quero ouvir mais forte, na sua vida financeira, na sua vida familiar e na sua vida espiritual, na sua saúde, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua família, na sua vida sentimental. Diga, este será o melhor ano da minha vida. Diga, e eu vou fazer o que eu nunca fiz. De novo, eu vou fazer. Eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei. O que você vai fazer então? Fala agora, fala você. O que você vai fazer? Não, dá o detalhe do que você vai fazer, é particular. É particular. O que você vai fazer? Porque Deus já colocou no meu coração o que eu vou fazer pela minha vida, nesse propósito dos 52 dias. Deus já colocou no meu coração, eu quero que Ele coloque agora, você permita Ele colocar no seu coração. Que você permita Ele colocar no seu coração. Eu me comprometo, Senhor, que a partir de agora, eu sei que eu vou estar mais esticado nesse período. Eu sei que vai me exigir mais. Mas eu me comprometo em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.